toda e qualquer representação física. Então, Kardec, que conhecia o Novo Testamento e sabia o abismo que se cavara entre a simplicidade e a objetividade dos ensinamentos de Jesus e aquilo que era oferecido na Europa no século XIX como cristianismo, com todo o respeito que temos, né, por aqueles que viveram lá, se nós próprios já não vivemos lá também, não andamos fazendo coisas, né, que hoje nós não condenamos, porque nós aprendemos na doutrina não condenar ninguém, né, mas não aceitamos. A ponto de Marx falar em 1848, 9 anos antes do Livro dos Espíritos, que a religião é o ópio do povo, porque Marx não se conformava de que o operário que era explorado, que era escravizado na Europa supercivilizada, que nos chama de terceiro mundo, ele era escravizado lá, e aqueles que dirigiam as religiões em nome de Jesus falavam: meu filho, trabalha até a morte, porque se você morrer trabalhando, você vai para o céu, porque Deus gosta dos pequeninos, conforme Jesus. Só que quem falava isso não queria ir para o céu, que estava muito bem vestido, muito bem alimentado, morava muito bem, etc. Por isso Marx falou isso com toda razão. E outros pensadores também negavam veementemente, como Auguste Comte, em 1847, ao publicar o seu Positivismo, ele nega peremptoriamente, e o positivismo nega até hoje, tudo aquilo que é transcendental, tudo aquilo que foge à análise física. Ele nega a alma, nega espírito, nega tudo, aquilo que não pode ser materialmente medido, pesado, equacionado, é negado. Isso é fruto exatamente dessa descrença a que foi levada a humanidade através desse descaminho da mensagem de Jesus. A religião libertadora de Jesus foi transformada numa seita estreita, cheia de preferências e etc. E naquele Deus capaz de mandar os filhos para o inferno, porque foi ressuscitado o inferno, lá do tempo de Moisés, né? Ressuscitaram o inferno. Porque Jesus falou em lugares de sofrimento, está lá no Novo Testamento, mas nunca ele falou em penas eternas. Pelo contrário, ele advertiu, lugares de sofrimento, e de lá não sairás até que tenhas pago o último ceitinho. Ora, se pagar o último ceitinho sai, então é porque não é eterno. Mas inventamos, né, esse horror, essa coisa hedionda das penas eternas. Então vem Kardec, conhecia profundamente o pensamento de Jesus, ele dialoga com os espíritos, e começa o diálogo, segundo a edição que nós conhecemos de 1860, que é a definitiva do Livro dos Espíritos, ele coloca na primeira pergunta: o que é Deus? Tirando aquela ideia desse Deus minúsculo, desse Deus miúdo, apresentado por outras correntes cristãs. O que é Deus? Então ele deixa ali, faz com que os espíritos deem uma resposta, dando-nos o conhecimento do Deus cósmico. Já não é mais aquele Deus terreno, aquele soberaninho que governava a terra, não, é Deus cósmico, porque o mundo caminhou, a visão do homem é outra. Então a visão de Deus consentânea com os avanços da época, né, já daquela época, dos avanços da astronomia, hoje nós diríamos, e esse pensamento é tão vigoroso, tão forte, tão verdadeiro, tão genuíno, que acompanhou. Hoje nós não temos mais apenas a astronomia, temos a astrofísica, né? Temos a visão cósmica do universo e etc., e a ideia de Deus que está no Livro dos Espíritos permanece. Kardec vem trazer de volta aquele conhecimento da época dos cristãos. Quem compulsa o Novo Testamento vai ver lá que o intercâmbio das criaturas com os espíritos, dos encarnados com os espíritos, era algo natural, algo natural. Está lá no Atos dos Apóstolos, o diálogo do centurião Cornélio, um soldado romano, aparece-lhe um varão com vestes resplandecentes, né? E diz a ele: Cornélio, tuas esmolas foram bem recebidas pelo Senhor. Ele era um homem caridoso e desejoso da verdade.
E o alto mandou-lhe um mensageiro, que às vezes é falado anjo, né? E essa história de anjo também foi outra aberração que foi criada no movimento cristão, criada pelos pintores e pelos escultores, e que não foram orientados pelos teólogos, que deviam falar, tira a asa disso aí, porque é espírito, o espírito não precisa de asa. E ficou essa coisa atrapalhando a compreensão das criaturas aí. Mas hoje, graças ao espiritismo, as crianças da escola de evangelização não aceitam isso, né? Mas apareceu-lhe um varão, um homem maduro, com vestes resplandecentes. Eu me permito explicar isso. Por que esse espírito apareceu com vestes resplandecentes? Para mostrar a grandeza? Não. Porque era tão comum, que senão ia pensar que era alguém que estivesse atrás da cortina ali, desse um recadinho para ele e sumisse para lá. Não, era um espírito. No túmulo, Jesus não teve túmulo, né? Eu ia falar agora uma impropriedade. Naquilo que seria o túmulo de Jesus, né? Apareceram, um evangelista disse que era um, o outro disse que eram dois, não tem importância. Mancebos, aí é um homem jovem, com vestes resplandecentes, dizendo a Madalena, aquele a quem procuras não está aqui. Jesus já tinha deixado o corpo físico, ele deixou lá na cruz, e o corpo físico de Jesus ele desmaterializou, porque ele não iria deixar o corpo ali para os judeus botarem na rua e dizer, mas ressuscitou nada, está aqui, vai ficar aqui até apodrecer, né? Etc. Então, Jesus desmaterializou o corpo. Isso aí também é outra coisa que dá uma palestra. Mas a verdade é que esses ensinamentos libertadores foram sepultados. Então, criou-se a história, né, de que Jesus ressuscitou o corpo físico. Há outras histórias mirabolantes, dizem aí que ele foi ressuscitado por alguém,